tanta gente associa a masturbação a culpa, a erro. Vamos começar falando que a masturbação é normal. É normal e é comum, né? As pessoas ainda fazem essa associação em função da maneira como a gente aprendeu isso, a lidar com isso, principalmente fruto do nosso processo de colonização, que é eurocentrado, né? E baseado em uma cultura que é católica cristã, né? Ou cristã católica. Dentro dessa dinâmica, até muito pouco tempo atrás, o sexo ele só era concebido e aceito como normal quando ele era realizado para reprodução. Isso quer dizer que qualquer prática sexual que não tivesse o objetivo de reproduzir, ela era tida como estranha, anormal, devassa e por aí vai. E as pessoas ainda carregam esse estigma de que o prazer ele é algo que nos associa a algo que não é legal. Carrega e continua perpetuando ainda. Sim, hoje, né? Exatamente. Então, a sexologia, num primeiro momento, ela precisou romper um pouco desse paradigma cultural e social para que ela pudesse olhar para o prazer de um modo geral e até mesmo para maneiras pelas quais as pessoas podem se proporcionar prazer para suas parcerias. E a masturbação é uma ferramenta, é um instrumento que mesmo nesses tempos sombrios, onde ela não era bem quista, ou menos quista do que hoje, existem estudos, como por exemplo o que o Kinsey desenvolveu, entrevistando cerca de 18 mil pessoas que em meados dos anos 50, há um tempo onde isso era muito mais tido, né, com muito mais conservadorismo, que, por exemplo, 92% dos homens entrevistados alegavam que se masturbavam. 62% das mulheres entrevistadas na época alegaram que em algum momento também já tinham se masturbado. Então, isso foi muito impactante na época, justamente porque trouxe para a realidade algo que as pessoas faziam, mas que elas se sentiam constrangidas e envergonhadas de falar sobre isso. Que doideira, né, cara? Quer dizer, todo mundo faz, só não conta que faz, né? É igual, vou falar não. Para vocês, tabu ou não? Considero que não. Já devo começar falando que acho que não? Nossa, não, né? Não, nossa. Tô crescido aqui e acho que é um privilégio, né? A gente estava conversando mais cedo, né? Que o Fernando estava introduzindo, né, esse assunto aqui com a gente aqui. E, enfim, deixou de ser tabu, mas deixou de ser tabu em certas sociedades, em certas bolhas, em certos lugares. Tem muito lugar que a gente ainda, que falar sobre masturbação ainda é um pecado, né? Muito lugar, no tem muito sentido lar. literal da palavra, tem muito lar, né? Tem muito lugar em que ainda se perpetua o sexo com a única finalidade de reprodução. E se a única finalidade de reprodução, o prazer pode ou não existir naquele contexto, mas ele não é obrigatório, porque o que é obrigatório em si é a finalidade da reprodução, né? Então, a gente é muito privilegiado nesse sentido de poder falar abertamente sobre isso, de poder se beneficiar, né? Porque masturbação é isso, não é só o prazer em si, ele não é vazio, né? Óbvio que a gente não tem que necessariamente pensar ou praticar masturbação ou sexo, o que quer que seja, com a finalidade de chegar em algum lugar, mas a gente deve saber que isso sim é bom, é saudável, né? Que sexo é saúde, que é saudável a gente ter prazer no sexo que a gente faz, né? Quando há consentimento, quando há essas coisas todas. É muito importante, fofa, né? Fofa demais. É importante também falar sobre fazer um recorte de gênero dentro disso, porque é muito mais aceito até hoje, culturalmente, se falar sobre masturbação quando é uma pessoa que tem pênis que está fazendo, do que quando é uma pessoa que tem vulva e vagina, né? As mulheres, elas ainda carregam mais esse estigma, né, de não serem puras, recatadas do lar, mulheres para casar, mulheres para se relacionar, quando elas demonstram ter mais autonomia sobre seus próprios corpos e sobre seu próprio prazer.
Tanto que tem muito homem que fica morrendo de medo dos toys, gente, achando que aquilo lá é uma concorrência. Ai, vai me largar por causa do brinquedinho. Ah, que hoje mulher não quer saber de homem porque tem toy, não é porque tem toy não. Vamos pensar direitinho. Lores, venha para o debate. Eu acho que é a questão mesmo que a gente precisa desmistificar, eu acho que quando a gente fala em masturbação, ainda é muito associada a uma prática muito individual, assim. Aliás, não só individual, acho que solitária. Sempre se tem esse discurso de que eu não tenho um parceiro, uma parceira, mas tudo bem, porque eu posso me masturbar. Mas eu acho importante até a gente esclarecer aqui que isso não é uma prática... quando você não está envolvido em um relacionamento, não sabe? É um paliativo para a falta um de consolo. sexo. Eu detesto esse nome, mas assim, é como se fosse um consolo, né? Assim, enquanto eu não tô ali no relacionamento, então... E eu acho que, na verdade, quando a gente fala de masturbação, principalmente trazendo esse recorte de gênero para mulher, assim, porque o bater né, é muito normal dentro do ambiente masculino, até como uma função do dia a dia, né? Quase que como uma rota, assim, né? Sim. Foi lá, o homem se masturbou antes de tomar uma xícara de café. E para a mulher sempre foi muito colocado como esse consolo, como esse lugar. E, na verdade, acho que até mulheres que estejam em seus relacionamentos, as suas condições, eu acho que a masturbação ela precisa fazer parte, até por uma questão de individualidade também, de autoconhecimento. Autonomia. Autonomia também. Até porque a gente fala tanto de se autoconhecer, autoconhecimento e tudo mais, mas eu acho que isso não tem um fim. Sabe? Eu acho que o autoconhecimento enquanto corpo, enquanto sexo, enquanto prazer, ele é eterno, assim. Até porque né? O nosso corpo vai mudando. Vai mudando, as nossas preferências também vão mudando, né? Os nossos olhares, as nossas visões, os nossos gostos vão mudando. Então, por que não tornar isso uma prática realmente, assim, que deve prolongar e acompanhar todo o nosso desenvolvimento íntimo e intelectual também, sabe? Claro, existe um pensamento que ainda também é muito presente hoje, que é que o nosso gozo ele pertence a outra pessoa, a nossa parceria, né? Que isso não é nosso. Então, refletir, né, a quem pertence o meu gozo é um lugar interessante para a gente começar a desmistificar um pouco isso, né? O prazer pertence individualmente a mim. O meu corpo pertence individualmente a mim, então o que há de errado em usar esse corpo para me proporcionar algo de bom, né? E se tem muita gente que acha muito difícil falar sobre isso, que dirá falar com a parceria, né? E pode ser uma prática muito saudável, como a Lolo trouxe também, inclusive o mote do Interessa de hoje, fazer isso com alguém. A gente está aqui para falar dos benefícios, os prós e os contras de se masturbar com a sua parceria ou sozinho. Vamos começar? Claro. Vamos começar? Em especial, a masturbação, vamos começar falando da masturbação solitária, né? Individual. Ela nos proporciona muito autoconhecimento, né? É o que a gente chama, dentro da área da sexologia, de estimulação adequada. É a gente perceber qual que é o nível de intensidade e de frequência que a gente precisa para chegar aonde a gente deseja com aquela prática, né? E muitas vezes o que acontece eu escuto muito, por exemplo, em consultório, pessoas que chegam lá com dificuldade de ter orgasmo, ou até mesmo prazer, mas mais orgasmo na interação sexual com a parceria, e que elas me trazem assim, sozinha eu consigo. Mas por quê? Porque você sabe sozinha qual que é o estímulo adequado para te fazer chegar onde você deseja. E muitas vezes, com a sua parceria, ou a sua parceria não sabe, existe um constrangimento de comunicá-la, que olha, esse estímulo não tá legal, isso que você tá fazendo não é prazeroso para mim, ou muitas vezes não existe espaço. Muitas vezes porque, em algumas relações, o homem ele ocupa esse lugar de o seu prazer pertence a mim, e você só pode chegar a determinados lugares se eu te levar.